Um assunto importante porque o trabalhador muitas vezes é obrigado a ter que comer fora para não ter que voltar para casa e perder tempo, né, para voltar na sua jornada de trabalho. Professor Francisco Rosário, essa informação é importante, cálculo feito aí na pontinha do lápis para a gente entender. R$ 48,00 e uns quebradinhos e 40 centavos é muito dinheiro, né, quando você coloca isso somando todos os dias no final do mês para o orçamento do trabalhador, não é? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui no Fenômeno. Pois é, Wilson, é muito caro, principalmente para uma região, uma cidade ou um estado como o nosso, que é muito pobre. O segundo mais pobre do Brasil, da União, né? O segundo estado mais pobre, você tem aí um preço de alimentação extremamente alto. Isso é preocupante porque a mobilidade em Maceió, por exemplo, não é lá essas coisas, né? Não é nenhuma mobilidade que permite o trabalhador ir e vir para casa a hora que ele pretende, né? Isso impede com que esse trabalhador tenha uma alimentação saudável ou traga boia fria de casa. Então, a gente tem, sim, um problema sério, que é problema da cidade e que a gente tem que colocar isso na mesa, porque está aí os dados, né? A terceira cidade que mais é 50% quase, Wilson, de um ano para o outro, coisa que salário nenhum teve esse aumento. Verdade. E aí, o que é que a gente pode fazer? Né? Ficar com fome, será? Hoje eu só comi, hoje mesmo só comi 2 jambos, porque o Cláudio, que deu aqui, o menino da TI, que deu 2 jambos, me dê para dar uma melhorada, tomei um cafezinho, dar uma disfarçada, enfim, para segurar, para economizar. Porque como você bem disse, professor Francisco Rosário, os nossos bairros são perto, né? Dá para você circular com tranquilidade e voltar facilmente para o seu trabalho. Porém, a questão dos veículos e a mobilidade para se chegar no seu local e voltar está ficando impossível pela questão da dificuldade do colapso que nós estamos vivendo na nossa mobilidade. Por isso, o trabalhador fica na rua e é obrigado a comer, então, ali, às vezes de forma até não tão saudável para economizar, não é isso? Precária, exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem dados, no Brasil também, né, de aumento de obesidade. Boa parte do aumento da obesidade é porque os trabalhadores estão comendo muita comida processada, o que é mais barato, mais rápido, né? E não tem aquele almoço, a janta mais saudável que deveria ter, ou que poderia ter, até porque a cesta básica tem caído de preço. Os alimentos, a carne, tem caído de preço. Então, por que a alimentação fora de casa tem aumentado tanto, né? É uma questão, assim, que eu, como economista, eu tenho algumas hipóteses, a gente sempre tem hipóteses, mas é uma questão que tem que ficar no ar, porque isso impacta diretamente naquele trabalhador, que é a grande maioria, que ganha salário mínimo e vai comer o quê? Coxinha? Pois é, muito bem. No meio da rua, né? É difícil. Vamos lá, então, vamos para as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar nesse bate-papo interessante aqui com o professor Francisco Rosário. Quem faz a primeira pergunta, professor Francisco, é o João Vitor. E ele pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, qual fator está fazendo o preço da alimentação subir tanto? Essa é que é a pergunta. Pois é, João. Veja bem, como eu tinha acabado de falar, né? A cesta básica e a inflação está relativamente... A cesta básica está caindo. Hoje, por exemplo, o dólar teve outro tombo, ou seja, caiu mais ainda, já está em 4,80 e poucos. Então não tem motivo. A inflação está sob controle, então não existem motivos aparentes, né, de aumento de preço. Contudo, aí eu vou falar aqui como economista, eu percebo o mercado, eu vivo e estudo isso o tempo inteiro, né? Houve um problema, Wilson, de caixa nessas empresas, nesses restaurantes de alimentação fora do lar, durante a pandemia. Os que sobreviveram, vamos supor, isso é uma hipótese, eu estou conjecturando, não existe, é só pelas informações que me chegam aí, mas sem nenhuma pesquisa mais ampla, mas isso permite a gente ter alguma, né, sensibilidade e tal. Eles estão, vamos supor, tirando atrasados. Então, Entendi. Você tem aumento de preço para poder tentar suprir um problema de caixa que houve entre 2020 e 2021. Né? Soma-se a isso a pressão do turismo, principalmente nos restaurantes aqui da Orla. Então, quando você junta tudo, meu amigo,
aí pode ser, isso de novo é uma hipótese, pode ser isso que esteja pressionando bastante o preço da alimentação fora do lar na nossa cidade. Perfeito. Né? De novo, a inflação está caindo, a cesta básica está reduzindo. O dólar caiu. Né? O dólar caiu. Então, os elementos concretos para pressionar para cima o preço dos alimentos não existe mais para justificar o aumento. Agora, você teve insumos, né? Os restaurantes você paga mais energia elétrica. A energia elétrica esse mês de novembro deu um estouro aí de novo, porque o pessoal parece que faz para pagar 13º em dezembro dos funcionários da distribuidora, né? Parece que deu de novo várias residências, teve aumento sem aumento de consumo real. Você tem, de fato, de 2020 para cá, você teve uma série de insumos, como energia elétrica, água, tal, que aumentou e pode ser aluguéis, né? Pode ser isso que esteja pressionando o custo dos restaurantes. Mas mesmo assim, 50% de um ano para o outro é muita coisa. É muita coisa, professor, é verdade. Vamos lá, então vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem quer participar do Explica para a gente com o professor Francisco Rosário. Quem pergunta é o Gabriel Teixeira. E ele pergunta o seguinte: professor, existe algum tipo de fiscalização para impedir a prática de preços tão altos? Não. Não existe, porque estamos num sistema capitalista, onde o mercado é livre. É, livre oferta. Né? Apesar de todo mundo, né? Apesar de todo mundo ter imaginado, todo mundo não, uma parcela da população que estava meio assim, ter imaginado que a gente iria entrar num sistema de controle geral, não entramos, não estamos e provavelmente a gente não vai ficar. E aí esses preços são livres e a gente vai ter que pagar por eles, porque a livre oferta e demanda é isso. É a concorrência que vai dizer se o preço está aumentando ou diminuindo. Né? Não tem mecanismo de controle de preço no Brasil, graças a Deus. Verdade, perfeito. Outra coisa, viu, professor? E também, como nós somos agora uma cidade turística, né, reconhecida mundialmente, aí bastante visitados, consequentemente nós estamos amargando também esses preços, porque os turistas vêm para cá e aí o cara então bota aquele preço para matar, então tanto sofre a pessoa que mora aqui, tanto é que a gente toma um susto, né? Fala, que é isso, cara? Eu comi esse camarão, faz semana passada era tanto. Não, mas agora aumentou. O camarão, não, o preço. Pois é, Wilson. Veja bem, não existe um órgão fiscalizador federal, ou estadual, municipal, oficial, um órgão, assim, olha, como antigamente tinha a SUNAB, né? Que era a Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, um negócio desse, que ia para controlar. Antigamente tinha isso, hoje não tem mais, estamos, de fato, no sistema capitalista de livre mercado. Entendi. Contudo, poderia ter um trabalho, porque veja bem, um turista vem, paga caro, nunca mais. Imagina Maceió caindo na boca do turista como uma cidade cara, sem ter a infraestrutura de Paris. Isso. Pois é, vai chegar um ponto... O preço de Nova York, você tem a estrutura de Nova York. Como é que fica? Você traz esse recado que é importante. Um recado importante para os comerciantes, barraqueiros, as pessoas, porque se fazem isso, podem ficarem felizes um tempo, mas se cair na boca negativamente dos turistas, eles não voltam mais. E aí vocês vão amargar, então ter que baixar o preço para sobreviver ou fechar o negócio. Então é importante que se faça o preço justo para todos, tá bom? Professor Francisco Rosário, quem quiser entrar em contato, hoje tem live, tem informação, tem o quê? Tem o YouTube. Live é amanhã. Amanhã de novo, live sobre mercado de bem-estar. Eu estou nessa pegada de mercado de bem-estar porque a gente está chegando no fim do ano e todo mundo está fazendo seus planos. Acredito que você também. Você já comeu só 2 frutas hoje, imagino que já é para dieta. Já é um projeto já de comer menos em 2024. Aí, dia de quarta-feira, às 8h15 da noite, eu estou com esse projeto com o meu amigo Ed Jatobá, falando de mercado de bem-estar, sobre essa questão. E a alimentação faz parte desse pacote, né? A alimentação saudável e esse mercado é bastante amplo e existem várias ofertas. Então, amanhã estamos conversando sobre esse mercado de bem-estar para profissionais, para quem quer entender e quem quer fazer uma renda extra. Você tem muita gente, por exemplo, termina a faculdade, nutrição, educação física, fisioterapia e acha que vai trabalhar e ser empregado. A gente está lá com outra proposta para oferecer para o pessoal outras alternativas e oportunidades. Amanhã, às 8h15, o Wilson. Muito bem, companheiro, muito bem, legal. Ó, tá aqui, @ChicoRosário_, para quem quiser entrar em contato com o professor e até sugerir assuntos a serem debatidos aqui no nosso Explica Pra Gente. Professor, então, boa live, bom feriado, tá? Que a gente consiga proclamar
a independência dos preços, tá bom? Muito bem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço. Talvez nem a independência, o controle dos preços. Hein? Importante, né? Ou baixo o preço ou eu morro de fome. Vai daquele negócio. Enfim, muito bem. Um abraço grande, professor. Bom feriado. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. O nosso Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no Fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.